Bom dia, meu nome é Gabriel Rodrigues Maciel de Abreu e hoje vou introduzir sobre o trabalho de Pentium Dual Core e Intel Core 2 Duo, que é composto pelos integrantes Diogo Gouveia Bastos Braga, Gabriel Rodrigues Maciel de Abreu, Leonardo de Souza Galvão, Maria Eduarda Constance Rocha Moreira e Pedro Henrique Novaes Baranda. O objetivo desse trabalho é realizar uma análise detalhada dos processadores Pentium Dual Core e Intel Core 2 Duo, abordando suas características técnicas, evolução histórica, impacto no mercado e inovações. Primeiramente, o contexto histórico dos processadores Intel é que antes do lançamento dos Pentium Dual Core e Intel Core 2 Duo, a Intel dominava o mercado com a linha Pentium. No entanto, a linha Pentium 4 e Pentium D, fabricada entre 2000 e 2006, encontrou vários obstáculos relacionados ao desempenho térmico, ao consumo de energia e eficiência. O Pentium 4 tentava alcançar altas frequências de clock com a sua arquitetura NetBurst, mas sua baixa eficiência térmica e desempenho insuficiente em tarefas multithreaded deixaram espaço para a competição, especialmente a AMD, com seus processadores Atom 64. Dessa forma, o Pentium 4 focava no aumento das frequências de clock, mas sua arquitetura sofria com um pipeline longo e uma alta dissipação térmica. Logo, o Pentium D utilizava núcleos duplos, mas ainda sofria com a arquitetura NetBurst, tornando-se inferior em comparação com as soluções mais modernas da AMD. A Intel precisava de uma solução para melhorar o desempenho e reduzir o consumo de energia. Foi nesse contexto que surgiram os Pentium Dual Core e Intel Core 2 Duo, trazendo inovação tecnológica no período de 2000 a 2006. Portanto, podemos destacar que o impacto no mercado das inovações tecnológicas trazidas pela Intel durante esse período foram que o Core 2 Duo e o Pentium Dual Core representaram uma revolução no design dos processadores, marcando a transição de núcleos únicos para núcleos múltiplos, onde a Intel abandonou a arquitetura NetBurst e passou a adotar a arquitetura Core, mais eficiente e com menor dissipação térmica. Dessa forma, no quesito do desempenho e eficiência, o Core 2 Duo alcançou níveis de desempenho superiores ao Pentium 4 e Pentium D, mesmo com frequências de clock mais baixas devido ao uso de núcleos eficientes e ao aprimoramento do cache. Dessa forma, a concorrência com a AMD do Core 2 Duo conseguiu competir diretamente com os processadores Atom 64 da AMD, desafiando a empresa a cortar preços para poder competir. Pode-se destacar alguns diferenciais em relação a arquiteturas anteriores trazidas pela Intel. Primeiramente, o desempenho multinúcleo, onde a sua principal inovação foi a introdução do paralelismo com 2 núcleos físicos. Isso resultou em uma melhoria significativa no desempenho em tarefas multithreaded. Também a eficiência térmica e o consumo de energia. Comparado aos Pentium 4 e Pentium D, que apresentavam problemas térmicos, o Core 2 Duo operava uma temperatura mais baixa e com menor dissipação de calor, além de reduzir significativamente o consumo de energia. Portanto, o impacto direto da arquitetura da Intel foi que o Core 2 Duo e o Pentium Dual Core marcaram a transição dos processadores de núcleo único para núcleos múltiplos, influenciando as futuras gerações de processadores multinúcleo. Esse movimento ajudou a solidificar a Intel como líder no mercado de microprocessadores e desafiou a AMD a inovar para recuperar terreno no mercado de desktop e servidores. Ok, agora eu vou falar das características do Pentium Dual Core. Ele foi lançado em junho de 2006 pela Intel. Os seus principais componentes eram um núcleo baseado na arquitetura Core 2 Duo, cache L2 de 1 MB, barramento AFSB de 533 MHz a 800 MHz e uma frequência de operação inicial de 1.6 GHz. Ele foi fabricado em 65 nanômetros e com uma dissipação térmica de 65 watts, uma melhoria significativa em relação ao Pentium D, que tinha até 130 watts de TDP. Seus diferenciais foram a introdução de núcleos duplos, maior eficiência térmica e menor consumo de energia em comparação com o Pentium D, além de um desempenho melhorado para tarefas multithreaded. Então, suas aplicações indicadas acabaram sendo para computadores domésticos, office automation e jogos mais casuais. Oi, eu sou a Maria Eduarda e eu vou falar um pouco sobre o Intel Core 2 Duo. Então, esse é um processador que, assim como o Pentium Dual Core, marcou a história e evolução da tecnologia dos processadores. Ele foi lançado em 27 de julho de 2006 pela empresa da Intel. Como seus principais componentes, nós temos a arquitetura Core, que traz um pipeline reduzido de 14 estágios, introduziu os núcleos duplos,
E, além disso, ela passou a permitir que ele realizasse mais trabalho em clocks mais baixos, o que já ajudou bastante no menor consumo de energia, que era um dos principais problemas encontrados pela linha Pentium, que era a linha anterior a esse processador. Além disso, nós temos os núcleos baseados em Conroe para desktop e o Meron portátil, o cache L2 de 2 MB a 4 MB, que permite um armazenamento rápido de dados usados frequentemente, acelerando operações, o barramento FSB de até 1333 MHz, que era a velocidade de comunicação aprimorada entre o processador e outros componentes, como por exemplo a memória RAM. Quanto aos detalhes técnicos, nós temos também o tamanho dos transistores, que inicialmente eram fabricados em 65 nanômetros e que permitiam também, a transição para 45 com núcleos como o Wolfdale. E também nós temos eficiência térmica com um TDP de 65 watts, que era ideal para desktops e notebooks, reduzindo o aquecimento e aumentando a vida útil dos dispositivos. Como diferenciais e inovações, nós temos principalmente a introdução dos núcleos duplos, que revolucionou o uso simultâneo de programas e softwares otimizados para multithreading, que era tão revolucionário na época que muitas empresas de software não sabiam como aplicar isso para aproveitar 100% da nova funcionalidade. Então, demorou um pouquinho ainda para o mercado conseguir extrair 100% do potencial desse processador, o que exemplifica muito bem quão avançados eles eram. Além disso, nós temos a maior eficiência térmica e o menor consumo de energia, que eram os principais problemas da arquitetura anterior, e que com a adoção da nova arquitetura Core, o desempenho foi tão grande que superou muito o Pentium 4 e o Pentium D, que eram os processadores anteriores aí. E quanto ao seu desempenho e aplicações sugeridas, nós temos que, diferente do Pentium Dual Core, ele era mais indicado para desktops e notebooks com alto desempenho e jogos e aplicações profissionais que requerem alto poder de processamento. Então, ele era um processador muito mais indicado para o âmbito profissional e não para o âmbito diário. Bom, eu sou o Pedro Henrique e vou falar sobre a exploração do paralelismo. O Pentium Dual Core e o Core 2 Duo foram projetados para explorar o paralelismo de dados, permitindo que múltiplos núcleos trabalhassem simultaneamente em diferentes tarefas ou diferentes partes de um único processo. Temos as tecnologias de aceleração multitarefa. Com a introdução de 2 núcleos, esses processadores passaram a executar várias threads ao mesmo tempo, reduzindo o tempo de processamento de tarefas simultâneas. Isso proporcionou uma melhora substancial no desempenho em jogos, edição de vídeo e em aplicações multitarefas de forma geral. Temos também os benefícios do paralelismo para o desempenho. A arquitetura multinúcleo foi particularmente útil para softwares que faziam uso de múltiplas threads, como renderização 3D, compiladores de código e simulações científicas. O aumento de desempenho em aplicações multithreaded foi um dos maiores ganhos proporcionados pelos processadores Pentium Dual Core e Core 2 Duo. O paralelismo de nível de núcleo permitiu a esses chips manter um alto desempenho em tarefas que exigem alta capacidade de processamento e processamento simultâneo de múltiplos fluxos de dados. Temos o desempenho melhorado em jogos e aplicações profundas. Muitos jogos e aplicações profissionais, como AutoCAD e Photoshop, se beneficiaram do paralelismo oferecido pelos 2 núcleos. O aumento no número de núcleos permitiu uma execução mais fluida e sem falhas em jogos exigentes e em tarefas de edição multimídia complexas. E temos os desafios do paralelismo. Embora a introdução de núcleos múltiplos tenha sido um grande avanço, o paralelismo não era algo que todos os programas podiam aproveitar de imediato. Muitos softwares não estavam prontos para tirar proveito total da capacidade multinúcleo, o que significava que o aumento no número de núcleos nem sempre resultava em um aumento linear de desempenho.
Como podemos ver ao decorrer do vídeo, os processadores Pentium Dual Core e Intel Core 2 Duo representam marcos importantes no desenvolvimento da arquitetura de processadores modernos. A Intel conseguiu superar as limitações do Pentium 4 e do Pentium D, com a implementação de núcleos duplos, eficiência térmica e desempenho superior em multitarefa. O impacto desses processadores foi notável no mercado de desktops e notebooks, solidificando a Intel como líder na indústria de microprocessadores, enquanto desafiava a AMD a inovar. Essas inovações tecnológicas e o foco no paralelismo ajudaram a moldar o futuro da arquitetura de computadores.